Quando eu fiz minha primeira faculdade, que foi jornalismo, aí eu fiz publicidade, eu mudei, né? Eu fiz 2 anos de jornalismo, daí eu mudei para publicidade, fiz 4 anos de publicidade. E aí, quando eu acabei publicidade, eu comecei a fazer uma faculdade de história. Porque na minha cabeça funcionava assim, eu quero fazer uma faculdade emendada na outra pro resto da vida, porque são tantas as profissões que eu gosto que eu nunca quero parar de estudar. E daquela época eu não consegui dar andamento na faculdade de História, porque eu trabalhava numa agência de publicidade que era do outro lado da cidade. Por mais que eu saísse no horário, não dava tempo de sair às 6, 6h30 do trabalho e chegar para a aula 7h15, 7h30. Então, eu estava mais perdendo aula do que participando, e isso estava sendo ruim. Então, eu percebi, acho que não é o momento de fazer uma nova faculdade, deixa quieto. Saí da faculdade, fiz ali um semestre e tal, com muita dor no coração, porque eu queria muito, né, fazer a faculdade de História. Cheguei a tentar novamente outra vez, depois, mesma coisa. Falei, gente, é difícil fazer uma graduação presencial todos os dias, quando você já é adulto, assim, já tem responsabilidades no trabalho e por aí vai, né? Na minha cabeça não tinha passado, assim, essa coisa do tipo, eu vou fazer pós-graduação, de repente um mestrado, doutorado para ir aprofundando. Porque eu imaginava na minha cabeça que só fazia sentido entrar nessa trilha quem quisesse seguir a carreira acadêmica. E eu falava, cara, eu não tenho como, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu não tenho como me dedicar só à carreira acadêmica. Então foi um mix de falta de conhecimento, com falta de experiência, mas tudo bem também, sabe? Passou, tudo o que aconteceu foi importante para contextualizar e criar a Thaís que é hoje, né? E daí nessa segunda experiência também com a faculdade de História, eu tive uma frustração que gerou esse movimento, que foi o seguinte, eu falei, poxa vida, né? Eu tô aqui no primeiro semestre de História, e eu tenho que estudar um monte de coisa que não tem nada a ver com história. Então, sei lá, eu tinha história antiga, beleza. Mas as outras disciplinas eram qualquer coisa que não tivesse a ver com história, fosse mais ligado à licenciatura. E licenciatura voltada, assim, no sentido pedagógico, ou seja, mais para ensino escolar. E não era o meu foco no momento, eu queria aprender sobre história. Aí eu fiquei pensando, e se eu criasse a minha própria universidade, digamos assim, a minha universidade pessoal, montasse uma grade programática por semestre, como se eu estivesse fazendo uma faculdade, só que só com os temas que eu gosto, que eu quero estudar. E isso fez assim na minha cabeça, ó. Foi aí que comecei a desenvolver esse conceito que eu chamo de universidade pessoal. Mas aí a ideia, então, foi que eu comecei a desenhar esses temas que eu queria ou precisava estudar no momento, e aí lá, isso aí foi talvez 2015 ou antes, até 2014, algo nesse sentido, que eu comecei a implementar isso para mim e deu muito certo. Comecei a estudar e nesses anos todos eu fui aprendendo o que funcionava, o que não funcionava, até para poder trazer um modelo, tipo um método mesmo, né, um passo a passo, para poder ensinar para outras pessoas. Por que eu quero ensinar isso para as pessoas? Porque eu sei que, como eu, existem muitas outras pessoas que também amam estudar e que às vezes ficam patinando um pouco, né, nessa organização dos estudos autodidatas.